Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus. Não há visão daqui, vendo vocês dançando. Que espetacular. Inclusive a irmã Gabriela lá. Todo mundo dançando, todo mundo sacode em nome de Jesus, né? Mas, meus amados, nós estamos, podem assentar, onde nós estamos, o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo está, Jesus está, onde Jesus está, Deus o Pai está. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, tudo que vemos aqui no livro de Atos, nós vamos observar que todo aquele plano da salvação, todos os processos e etapas, né? Então agora ganha uma forma ali a partir de Jerusalém, quando o Espírito Santo ele vem, as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Cumpre-se realmente a promessa do batismo com o Espírito Santo. Quando eu estou falando do Espírito Santo, eu peço ao próprio Espírito que me ajude e que todos tenham interesse. Imagine qualquer coisa que seja importante na sua vida está abaixo da pessoa do Espírito Santo. O que mais nós precisamos é dessa plenitude do Espírito Santo. E nós, então, foi desenhado aqui, apresentado aqui, que em um mundo hostil, debaixo de ameaças, né? Então eles precisavam de ser valentes, precisavam de ser intrépidos, ousados. E isso tudo veio. E é muito interessante a gente notar como essa questão de ser intrépido, de ser valente, né? Lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, quando a gente faz aquelas leituras, nos deparamos com os valentes de Davi. E a gente vai lembrar, né, que Davi, na Bíblia também, ele é um tipo, né, de Cristo, como José, também é um tipo de Cristo, né, e outros tipos que tem. E o Senhor chama os discípulos e os equipa, né? Tirou aquela covardia no ato da crucificação. Eles não, à exceção de João, não tinha um homem ali, todos com medo dos judeus, todos apavorados, né? Mas isso vai mudar depois. E eles se tornam valentes porque eles foram revestidos do Espírito Santo. E isso não é brincadeira. Ainda há pouco eu estava conversando aqui com a pastora Miriam. Dá o microfone aqui à pastora Miriam, rapidinho. Fica com o seu aí. Deve ter outro aí, né, para passar para a Miriam de Paula ali. Isso. A pastora Miriam chega aqui um pouquinho. A pastora Miriam, ela opera ao longo dos anos aqui várias esferas, e uma delas é a coordenação de grupos familiares, né? Os Sim. Grupos familiares, que nós amamos os líderes, amamos as famílias, amamos os discípulos e incentivamos, né? Louvamos a Deus pelos valentes nessa área, tem valentes, né? Mas tem aquelas pessoas que, de repente, né, Miriam, mediante uma pressão, uma situação, então elas começam a querer recuar, né? Sim, sim. E uma mensagem como essa, recapturando um elemento dominante do caráter da igreja primitiva, que era a ousadia, era a valentia, a ousadia, a coragem. Não é isso? Primeiramente, nós louvamos muito a Deus pela vida do nosso reverendo, e eu, pessoalmente, eu sou eternamente grata a Deus pela vida do nosso pastor, né, um profeta mesmo, que Deus levantou aqui em Gramacho. E desde que ele aqui chegou, vem nos ensinando a palavra com base nas Escrituras. E muito temos ouvido, dentro das Escrituras, o livro de Atos, né? O nosso reverendo com muita fé, com muita ousadia, com muita intrepidez,
coragem do Espírito Santo, chamado por Deus, obediente à visão, né, reverendo? Quando chegou aqui, nos encontrou. E foi feita uma mudança total, uma transformação em nossa alma. Tudo que da parte de Deus foi dito e tem sido dito aqui ao longo da história da nossa igreja. Eu me lembro, reverendo, quando a transformação das classe bíblica de escola dominical, aquele todo processo, o Senhor nos ensinando, muitas matérias, mordomia do tempo, e também a programação de Deus para o momento, que era uma igreja de oração, da palavra e evangelização. E todos saíam, né? No domingo reuníamos uma palavra objetiva, todos saíam para as ruas aqui do Gramacho para orarmos, estender as mãos e evangelizar. E dentro dessa programação também eu lembro que teve um domingo que o Senhor nos enviou para os projetos, para onde havia congregação. Então a nossa igreja tem essa identidade com a igreja primitiva. São várias fases. E graças a Deus, porque o reverendo tem sido persistente com a evangelização através dos lares. Muitos pastores começaram e pararam. Né? O pastor mesmo da igreja da Coreia, aqui no Brasil, disse para o senhor que é muito difícil, né, lidar com os crentes brasileiros no tocante a essa formação. Lá eles estão acostumados, né, à disciplina, né, à obediência, às regras, enfim. Mas aqui no Brasil essa dificuldade, essa cultura maligna. Mas tudo foi quebrado através da palavra aqui no Gramacho, foi implantado as congregações, as reuniões nos lares, e o crescimento acontecendo de Jerusalém a todas as cidades. E agora já somos o que Deus declarou lá em 1985, uma potência evangelística e missionária. Glória a Deus. E tudo partiu daqui, com a obediência e perseverança do reverendo, nos ensinando, nos levando a realizar o trabalho dos lares. Tudo partiu daqui. E agora, como Deus tem nos abençoado desde o ano passado até aqui, né? São quase 1 ano e meio de pandemia, né? Tivemos aquele tempo só assistindo às reuniões, muito pavor, né? Muitos, eu sei que muitos confiados no Senhor, mas obedecendo às regulamentações, né, das autoridades científicas, enfim. Mas o reverendo sempre passando para a gente a coragem de pregar o evangelho, de falar, de usar os instrumentos que tínhamos para evangelizar. Então, houve uma pausa das reuniões nos lares, todos conectados aqui nos cultos à noite. E depois veio a fase de já irmos retornando, né? Mas ainda tivemos e ainda temos algumas famílias receosas, alguns líderes também, né, com dificuldade na área da saúde, também não podendo estar direto em contato. Mas chegou o tempo, eu creio, reverendo, tá? É o momento, é decisão. Hoje, quando Deus nos traz para o livro de Atos e traz o Senhor, né? Olha só que privilégio. A gente está aqui com o nosso pastor, pregando. Glória a Deus. Nosso pastor está aqui, como Jesus, nos discipulando, nos dizendo, se encham do Espírito Santo e vão pregar o Evangelho. Então, isso é muito profundo. A gente não pode deixar de passar a oportunidade de ouvir tudo o que Deus está dando novamente, como todas as fases têm dado, né, ao Senhor, de pegarmos com valentia, coragem, intrepidez e ousadia a evangelização nos lares. A palavra de ordem hoje, né, pelo menos na parte da manhã, é ser valente. Ser valente, até tem um hino, ser valente, confiando no Senhor. A Sônia vai cantar esse hino. A Sônia conhece. Eu não sei se agora ou mais tarde ela vai cantar. Quer dizer, a intrepidez, nós estamos precisando, eu preciso, diariamente. Preciso, reverendo. Nós necessitamos, porque os dias são maus. Né? Mas nunca foi fácil para aqueles que foram chamados para fazer parte dessa nova aliança. É verdade. Na pessoa de Jesus. É verdade. Mas como o Senhor vem nos ensinando, tudo a partir da sua comunhão com Deus, a oração faz a diferença.
quando você faz esse caminho, como o Senhor sempre faz, no início de todas as coisas, antes de todas as coisas, a oração por essa missão que Deus nos entregou, a oração por essa atividade que vai ser feita, orar sem cessar, orar sempre, tirar um período de jejum, nem que seja parcial, pela evangelização lá nos seus vizinhos. Nós temos aqui famílias, né? Até incentivei o Jacques e a Maria da Paz, estive na casa deles, está lá, fui lá. Estão fazendo culto? Não, estão indo para Andaraí. Vocês podem estar indo para o Centro Evangelístico Andaraí, mas abra, começa a cantar aqui, começa a orar. Os vizinhos vão ouvir, e daqui a pouco estão no portão. É hora de ser valente, né? Ser valente. Ser intrépido. Ser intrépido. Ter bom ânimo. Isso. Aí, ousado. É verdade. E fui na casa deles, fui em casa de outras famílias, de outros projetos, tenho ido, né? Tem projeto, tem essa semana uma ida nossa também pelo Espírito Santo. Pastora, por causa desse poder que me transformou. É interessante que a pastora está dizendo o seguinte, né? Eu fui, né? Quer dizer, a missão, né? Eu fui a missão. E a gente percebe, às vezes, as pessoas vão ao supermercado, vão à drogaria, vão para a vacinação. Sim, hoje eu estive lá na vacinação. Vão para todos os lugares, não é isso? Então, eu não posso deixar a obra de Deus tomando os cuidados, né? Tá, sim. Máscara onde tem que ter a máscara, álcool gel onde tem que ter o álcool gel, né? Manter o distanciamento, as casas, né, que puderem fazer o ar livre, faz. Dizer, então, as pessoas que apresentam desculpas, elas estão lidando com um Deus que está vendo, não, você não tem comigo o comprometimento que você tem com você mesmo, por outras necessidades, né? Não tem, quer dizer, então, a gente tem que ter um comprometimento com o Senhor, né? É verdade. E se o Senhor não guardar a cidade vão vigiar a santidade. Então, a gente é encorajado. Se há uma missão, eis-me aqui. Não vai andar à toa, né? A pessoa vai para onde qualquer... Mas é missão, e não tem missão mais importante do que mais essa, importante, né? Reverendo. Então, essa palavra de hoje é uma palavra que... É uma palavra-chave. Reencoraja, né? É verdade. E quem tomar no coração e colocar atitude, verão resultados. Ousadia. Intrepidez. Valentia. Vamos embora. Por falar em valentia, vamos agora a Daiane. Obrigada, reverendo. E ela vai fazer uma abordagem também desse tema a partir de leituras ali do Antigo Testamento, né? Pode Amém. Então, gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glórias a Deus. Então, a gente tem o privilégio de ter a palavra, e lendo as Escrituras, nós observamos o quanto que o nosso Deus, ele destaca os valentes no decorrer de toda a sua palavra. Então, nós vemos o destaque muito forte aos valentes na Bíblia. E quando meditamos um pouquinho na história de Davi, nós vemos também ali companheiros, pessoas que estiveram ao lado de Davi, e a Bíblia destaca também os valentes. E lembrando que a definição de valente é que tem valor, valentia, audaz, corajoso, forte, vigoroso, enérgico, que tem força, intrépido, energético. Então, nós vamos ver aqui os valentes de Davi. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Que diz assim, todo mundo achou? 1 Crônicas 12, versículo 1. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram 2 valentes que o ajudavam na guerra. Novamente, são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram 2 valentes que o ajudavam na guerra. Então, nós vemos aqui, vamos ler daqui a pouquinho mais detalhes sobre esses valentes, mas que existiram homens que estiveram ali junto com Davi e que ajudavam Davi na guerra. E lembrando que Davi lutava as guerras de Deus, então eles estavam inseridos na causa de Deus, no propósito de Deus, no objetivo. Eles estavam inseridos ali no propósito eterno de Deus.
E dentro daquele propósito, eles cooperavam com Davi. Eles eram valentes, eles eram pessoas intrépidas, corajosas. E corajoso, né? O que é coragem? Coragem é bravura em face do perigo, intrepidez. Só que antes deles se tornarem esses valentes, quem eram esses homens? Vamos lá então para 1 Samuel. Deixa marcadinho 1 Crônicas que nós vamos voltar. Mas vamos lá para 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. 1 Samuel 22, 2. Diz assim: Ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então nós vemos aqui pessoas que quando chegaram ali até Davi, quando conheceram, encontraram Davi, qual era a condição daqueles homens? Então, pessoas amarguradas de espírito, pessoas endividadas e pessoas em aperto. E aí, como a pastora Miriam falou um pouquinho, quando Deus levantou aqui o nosso reverendo, chamou o nosso reverendo para essa grande obra, essa grande missão, então, como nos encontrou, como encontrou a igreja? E você, quando conheceu Jesus, através desse ministério, em que condição você veio? Nós chegamos aqui como estes homens, pessoas amarguradas de espírito, pessoas em aperto, pessoas na mão do diabo, sem esperança, sem nenhum tipo de esperança. Então, realmente, pessoas que vieram até Jesus em um quadro muito profundo de sofrimento. E que se morrêssemos naquela condição, iríamos para o inferno. Pessoas vazias, infelizes, orgulhosas. Quem se encaixa aí nesse quadro? Quem se identifica nessa condição como aqueles homens? Mas quando nós encontramos Jesus, quando entregamos a nossa vida a Cristo, aceitamos Jesus como nosso Salvador, né? O sangue de Jesus nos lavou, fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Então, os efeitos, né, dessa substituição, dessa expiação de Cristo sobre a nossa vida, o nosso nome é escrito no livro da vida. Agora nós somos filhos de Deus. Não somos mais criatura apenas, mas somos filhos. Fomos inseridos na família de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. E agora nós temos também a presença do Espírito Santo em nós. Então, em Cristo Jesus, nós somos valentes. Fala para o seu irmão, em Cristo, você é valente. Você é intrépido. Você é ousado. Fala para o seu irmão, você é corajoso. Para estarmos aqui ajudando, cooperando com o nosso reverendo, a quem Deus levantou, o nosso pastor. Então, nós somos valentes, o nosso pastor é valente. Então, a gente não pode ficar para trás. Nós somos valentes juntamente com o nosso reverendo nessa missão. Então, valentes para tirar almas da mão do diabo. Valentes para levar a igreja. Estamos orando pela Macedônia. Então, onde você estiver, ser boca de Deus, né? Ser um braço da igreja. Abrir a sua casa para o projeto Jesus em Minha Casa. Valente que vem fazer parte do exército de Deus. Que vem fazer parte desse projeto tão especial que Deus entregou ao nosso reverendo, porque aqueles valentes Davi estavam guerreando juntamente com Davi. Então Deus te chamou para o reino, para guerrear juntamente com o nosso reverendo. E muitas são as lutas, muitas são as guerras, mas o Senhor está conosco e juntos nós fazemos parte. Aqui estamos em composição de um grande exército, e é esse exército que nós vemos aqui, essa família especial. Então, vamos para 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre esses valentes. Capítulo 23, versículo 8. Então, quais eram as características daqueles valentes? E que nós também devemos internalizar e viver, apresentar essas características hoje. Diz assim, ó. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois desse,
Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, quando havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E a tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá forem em perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então nós vemos que estes valentes, esses homens, eram pessoas que eles estavam dispostos a dar a própria vida. Eles estavam dispostos a pagar até mesmo esse preço, o preço da vida, porque em prol de uma grande causa, que era a causa do reino, fazer parte do reino de Deus, do povo chamado por Deus, e lutar contra os inimigos de Deus, juntamente com um grande homem de Deus que foi Davi. Bem como a igreja hoje, bem como você hoje. Então você está em uma igreja que realmente é uma igreja da palavra, uma igreja que é a continuidade da igreja primitiva. As lutas que eles lutavam, a igreja primitiva lutou, nós lutamos hoje. A luta contra o pecado, pregar contra a imoralidade, a luta contra os falsos profetas, o falso evangelho, o falso cristianismo. Então nós estamos aqui para lutar essa luta, que é a luta de Deus e juntamente com o nosso reverendo. Vira para o seu irmão e fala: por isso você deve ser valente, meu irmão. Audaz, corajoso, ousado, intrépido, prega nessa empresa, prega nesse condomínio, prega nessa escola, prega nessa universidade. Deus nos chamou para sermos valentes. Aleluia! Então nós vemos aqui Deus efetuando grandes livramentos, mas através dos seus valentes. Nós vemos aqui que Davi, ele tinha o quê? A aspiração, o desejo, beber ali aquela água do poço que estava junto à porta de Belém. Então aqueles homens estavam no mesmo sentimento. Então nós louvamos a Deus pelos valentes, quando Deus colocou no coração do nosso reverendo, de temos que ter imóveis funcionais. Então o imóvel lá de Copacabana, então Deus colocou esse desejo e Deus concretizou, pagamos o VERT, completamos esse pagamento. Mas por quê? Os valentes chegaram juntos. Então, valentes são aqueles que estão no mesmo sentimento que o líder, né? Na mesma aspiração. Se Deus, através da palavra, nós vemos as casas abertas, pessoas se convertendo através dos lares. A nossa igreja é uma igreja bíblica, então o que aconteceu lá, acontece aqui. Jesus prega hoje nos lares. Eu me converti numa casa, eu me converti num culto familiar. Então, Deus te chama para ser valente, abrir a sua casa. Não só isso, se colocar à disposição para dirigir na sua própria casa ou em um outro local, onde Deus mandar, meu irmão. Fala ao seu irmão, seja valente. Não podemos nos omitir. O valente é aquele que ele vai ser notado. Ele vai se colocar à disposição. Ele vai estar diante de uma necessidade. Ele vai estar o quê? Ele vai estar à disposição para servir. Então aqueles homens não olharam para eles mesmos, para a sua própria vida. Mas eles pensaram, nossa, o nosso mestre aqui, Davi, esse grande homem de Deus,
É essa água que ele quer, então a gente vai passar lá pelos filisteus, a gente vai correr risco de morte, mas é uma causa maior, porque estamos no mesmo sentimento. Então Deus te chama para ajudar o nosso reverendo, para cooperar com o nosso reverendo. De que maneira? Evangelizando, ganhando almas, financiando a obra, vindo para o exército de Deus, sendo dirigente do Projeto Jesus em Minha Casa, fazendo parte da nova juventude, adolescentes em ação, trazendo seu filho para a juventude, pais e mães. Então que sejamos valentes juntamente com o nosso reverendo. Vamos voltar agora lá para 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 1 novamente, que diz assim: são estes os que vieram a Davi. 1 Crônicas 12, versículo 1. A Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em arremessar pedras com fundas, e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Então nós vemos que são pessoas que vão à guerra e têm destreza, têm habilidade em meio à guerra. Então estamos em uma guerra, mas temos aqui todo o suprimento da palavra, as reuniões de busca pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui que buscar de Deus a destreza para a guerra. Então que você seja cheio do Espírito Santo, que você busque o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser dominados. A nossa maior necessidade, como o nosso reverendo fala, depois da nossa conversão, é sermos cheios do Espírito Santo. Pergunta para esse irmão: já foi batizado com o Espírito Santo? Mas deixou de buscar, irmão? Parou de buscar, desanimou? Antes, quando você era novo convertido, como que você orava para ser batizado com o Espírito Santo? Não perdia um culto de busca pelo Espírito Santo. Não perdia uma semana de Pentecostes. E a festa do Espírito? Estava aqui todo dia, aqui ajoelhado, chorando, para ser batizado com o Espírito Santo. E aí, perdeu isso? Seja valente, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo, desejar de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, o batismo com o Espírito Santo. E além disso, buscar, amar a palavra. Então quem ama a palavra participa dos seminários. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que está fazendo o seminário de Atos. Vamos louvar a Deus pela vida dos irmãos. Mas não para em Atos, tem a Escola Bíblica Internacional, a grande escola que vai acontecer aqui no mês de julho. Estamos em Atos 25, mas que venham muitos seminários. Tem seminários com os homens, com as mulheres, com os jovens, com os universitários, né? Tem todo tipo de seminário com os pais. Então que não venhamos ficar de fora, mas buscar a destreza da guerra. Tudo que tem na sua igreja, meu amado irmão, o nosso reverendo é dirigido pelo Espírito Santo. É vontade de Deus que você participe de tudo, não ficar de fora. Então é vigília, vem para vigília. É oração, vem para oração. É oração pela nação, vem para oração. É jejum, seja lá o que for, é financiar a obra, é passar uma tarde evangelizando lá em Xerém. Então eu vou evangelizar em Xerém, eu vou evangelizar na porta da igreja. O reverendo tem falado sobre evangelizar os traficantes. Então que sejamos valentes. Aleluia. Vamos continuar? Agora pula lá para o versículo 8. Diz assim, 1 Crônicas 12, 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes. Vamos ler todos juntos, de novo. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens o quê? Valentes. Homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leão, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Então, valentes que estarão na guerra para pelejar. Então, pessoas que não vão se poupar, pessoas que não vão ter reservas com Deus, mas vão se doar completamente. Então, diante de um desafio, eu sou o primeiro a levantar. O valente é aquele que é o primeiro. Ele é rápido, ele é ligeiro como a gazela. Então, ele não espera o homem de Deus ficar aqui no altar, se desgastando no desafio financeiro. Mas até mesmo sem desafio, ele tem um coração voluntário. Ele se coloca à disposição. Ele é ofertante, ele é liberal. Ele é aquele que está em todos os momentos. Glórias a Deus. Vamos lá para o versículo 18 agora.
Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajudou. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Então nós vemos aqui também, em meio a esses valentes, o destaque que a palavra de Deus, que o Senhor dá ao Espírito Santo. Então Amazai, entrou nele o Espírito, e ele estava ali unido com Davi naquela missão. Então nessa missão, que em nós haja o mesmo sentimento que há no coração do nosso reverendo, e que busquemos ser cheios do Espírito de Deus. Versículo 21 diz assim: estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens o quê? Valentes e capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Então aqueles homens estavam ali para ajudar Davi, e foram se ajuntando mais e mais homens, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Vamos lá para o versículo 30, que diz assim, versículo 28, melhor, diz assim: Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então ainda havia muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Então o ânimo, a disposição, o ânimo resoluto para batalha, para ganhar alma, para evangelizar, para participar das reuniões, para estar realmente juntamente com Deus e o nosso reverendo, para tudo que o Senhor nos chamar. Então o ânimo, a disposição. Meu irmão, não pode ser um fardo você vir à casa de Deus, não pode ser um fardo você evangelizar, mas que seja um prazer, que haja em nós ânimo. Os valentes são pessoas que têm ânimo. Quando Deus foi falar com Josué, o que é que Deus fala para Josué? Esforça-te, Josué, e tenha bom ânimo. Então fala para o seu irmão: irmão, esforça-te e tenha bom ânimo. Então aqueles homens tinham ânimo resoluto. Versículo 34. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Então nós novamente louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, em nome de Jesus, e que sejamos unânimes, o mesmo sentimento, o mesmo coração, a unidade, cooperação, sintonia, harmonia com o homem de Deus a quem Deus levantou, e que haja em nós o ânimo resoluto nesta obra. Então, por Deus e pelo nosso reverendo, em nome de Jesus. Então, enfrentando todas as provações, todas as tribulações que já enfrentamos e outras, não é? E outras. Então a gente precisa dessa ousadia, a gente precisa dessa valentia, a gente precisa dessa coragem, né? E quando, fazendo uma ligação, quando então o Senhor Jesus volta para o céu, por um tempo, né?
ele então vai tomar todas as providências para dar sequência àquilo que ele começou a fazer. Eu oro assim para que os nossos irmãos entendam, internalizem os princípios, as verdades, né, no que diz respeito a sermos parte desse exército. A sermos parte desse exército. Assim como eles lá, a citação que foi feita desses valentes de Davi, né? Então a gente fica olhando que Davi, sendo um tipo de Cristo, né? Então os apóstolos, os diáconos, todos aqueles homens ali do começo, ali de Atos 1, Atos 2, Atos em diante, foram os grandes valentes de Jesus, né? Porque o que acontece? Pregar sobre a ameaça de morte, né? O contexto todo, o cenário é proibido falar sobre Jesus. Fale em outra coisa, menos falar sobre Jesus, né? Pregue um aspecto da religião, mas não o verdadeiro e o fundamental, é o que acontece hoje. Então, meus amados, nesse dia, o Senhor nos une para que possamos avançar, e vamos voltar agora, depois do almoço, lendo algumas passagens bíblicas, e recordando algumas passagens bíblicas e lendo eles diante do Sinédrio, né? E é interessante que vai num processo de perseguição, né? Ali, por exemplo, o capítulo 3, né? Depois da cura do coxo, aí o capítulo 4, quer dizer, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, missionário Dani, vamos ter 2 detenções. Vocês estão entendendo isso? Isso dá para a gente pregar mesmo assim, um esforço nosso mental, né? Um esforço de... Era aquelas ameaças, né? E ao longo, depois dos séculos, a igreja sempre foi ameaçada, mas o Evangelho chegou até nós. Alguém e outros no passado, além dos apóstolos, vieram passando a tocha de um para o outro e chegou. Chegou na América do Sul, chegou no Brasil, chegou a nós, chegou no Gramacho. E cabe que não nos iludamos, né? Não nos iludamos com o evangelho de recreio, o evangelho do aqui e agora. Entende? O evangelho é para frente. O evangelho, ele leva você a entender que não há perfeição neste mundo por causa do pecado, entende? Sempre vamos ter os problemas, sempre vão existir as situações com as quais nos confrontamos, piores cada vez mais, como agora estamos com essa pandemia, e é preciso ser valente, é preciso ser corajoso, anunciando a palavra em meio à pandemia, pregando Jesus, cultuando, adorando. Aquele famoso isolamento social, né? Todo mundo fechado, né? Sem contato. Como sem contato? O Espírito Santo é o nosso primeiro contato. O Espírito Santo, eu disse, o Espírito Santo é o nosso primeiro contato. Glória a Deus. E vamos aproveitando as oportunidades para levar o Senhor em meio à pandemia com coragem. Com coragem. Mas nós vamos dar continuidade daqui a pouco nessa importante característica dos crentes da igreja primitiva e dos crentes do Antigo Testamento, aqueles que fizeram a diferença, né? Porque os covardes são aqueles que recuam, em todas as épocas existem eles também. Mas você não é isso. Fala assim, você é chamado para ser valente, ser intrépido, ser ousado, ser corajoso, ser animado. Porque quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. Amém? E a nossa leitura é as coisas que acontecem, contribuem. Como agora mesmo vamos lutar uma batalha contra a Light. A Light. E vocês viram o que aconteceram aqui, né?
Vocês viram que quem estava aqui domingo de manhã, né? Deus trouxe o presidente da Câmara de Vereadores aqui, e no final da reunião, eu não sei nem como entrei no assunto, eu nem me lembro direito como é que, daqui a pouco, quando eu falei da oração pela questão da Light, aí vários irmãos levantaram a mão com um problema com a Light, uma desonestidade da Light. E logo, e aqui no domingo nasceu o quê? A reação do Espírito Santo. Uma audiência pública. Não é? Deus colocou no coração do presidente da Câmara, o Celso do Alba, o vereador Celso do Alba, e será então no dia 14, né, essa audiência pública. Às que horas? 10 horas. A senhora já sabe já? Chegou para a senhora a comunicação? Irmã Graça, fica de pé, vou aplaudir pela vida dela. E a senhora vai estar lá. Hein? Então, ânimo, coragem e valentia para guerrear em qualquer esfera, desde que seja a de Deus. Né? Isso aí é justiça, é retidão, é o valor da defesa dos que sofrem na mão dos poderosos, né? Na mão dos arrogantes. Então, os diretores da Light serão chamados, né? E lá todo mundo vai ter a oportunidade de falar, né? Dizer o que deve ser dito, com respeito, mas com energia. Aí tem que ser valente, não tem que tremer diante de quem quer que seja. Tá certo, irmão? Então, daqui a pouco a gente volta. Um bom apetite, um bom almoço. Deus abençoe vocês que estão online, em qualquer parte do Brasil. Como eu vi aqui, tem gente na Alemanha, tem gente na França, né? Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão longe, como a irmã Patrícia, lá em Bordeaux, né? Patrícia e família lá em Bordeaux. Um casal de missionários nossos. Todo crente tem que ser um missionário, né? Eu estou vendo ali o nosso Alexander e a Gis. Cadê ela? Está aí. Tá. E a Olívia, cadê a Olívia? Estarão indo levar a igreja para Manaus, né? Manaus. Vai ser quando a viagem, Alexandre? 1º de julho. Então você já vai fazer a escola bíblica de Manaus. Hein? Vai fazer a escola bíblica de Manaus. E vai ter uma boa oração aqui. Vamos fazer a unção, uma grande missão em Manaus. Olha aí a resposta de oração, né? Deus preparando as pessoas, né, Alexandre? Glória a Deus. Então, daqui a pouco a gente está de volta, tá? Oi? Não entendi. Pode falar. Amém? A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo. Amém? Glórias a Deus pela equipe de Xerém, pela vida também da pastora Cristina. Lembrando, irmãos, almoço lá na creche escola. Tem peixe frito, panqueca de carne. Quem está participando da reunião online pode fazer o seu pedido e buscar lá na porta da creche escola, quem é daqui da região. Amém? Tem sobremesa, tem suco e é tudo para abençoar a obra de Deus. É oferta que você deixa para a casa de Deus e é tudo feito com higiene, tudo bonitinho. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos marcar a nossa volta para as 15h30, tá bom, gente? Às 15h30. Quem chegar antes pode vir para cá, começar a orar. Amém? Mas às 15h30, dando continuidade. Uma das maiores marcas desses homens e mulheres que fizeram a diferença, a ousadia. Fez parte do pacote de orações. Tá bem? Precisamos ter isso, em nome de Jesus. Amém. Até daqui a pouco.